Boa noite. As dificuldades e as conquistas de quem se dedica à produção cultural fora da região metropolitana do Recife. No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho de 3 pontos de cultura no interior do estado. Um na Zona da Mata, outro no Agreste e um no Sertão Pernambucano. Participam do nosso programa Joana Dark Ribeiro, coordenadora do Ponto de Cultura Museu Poço Comprido, no município de Vicência, Fábio André, do Centro de Criação Galpão das Artes, no município de Limoeiro, e também Cleonice Maria, da Fundação Cabras de Lampião, de Serra Talhada. Boa noite. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vou propor para vocês o seguinte: antes da gente começar a falar propriamente dos projetos, ou não dos projetos, dos pontos de cultura que vocês aqui representam, se a gente puder fazer um rápido diagnóstico sobre a situação hoje de cada uma dessas regiões em relação à produção cultural. A gente começa pela Zona da Mata, pela Mata Norte, que é o caso de Vicência. Qual é a radiografia que você faz hoje, cultural, dessa região? Boa noite. A região da Mata Norte, né, ela é conhecida, né, pela efervescência cultural, que é muito forte, a cultura popular, através dos maracatus rurais, cavalo marinho, ciranda, maracatu, coco de roda. Então, é um celeiro, na verdade, muito intenso, e isso também requer uma produção cultural, uma atividade cultural à altura do que, na verdade, a região representa. Quando você fala requer uma atividade cultural, você está se referindo também a investimento? Porque... Investimento público? Isso, público e privado. Porque a riqueza cultural existe, os brincantes estão lá, a cultura está lá, né, de raiz, de muito tempo, de um bom tempo. Mas essas pessoas, esses brincantes, eles precisam de manter seus equipamentos. As pessoas também, a população de um modo geral, sobretudo dessa região, precisa valorizar essas expressões culturais. Para eles valorizarem, eles precisam também conhecer. Então, a gente sempre fala muito em que as atividades aconteçam, né? Ou seja, que esses grupos possam estar atuando, estar vivo, podendo se manter e se apresentar, mas que também exista o lado da formação, para que as pessoas, desde criança, desde sempre, elas possam conhecer a sua própria cultura. Fábio, e ali na região do Agreste? Bom, Limoeiro está bem próximo do Agreste, né? Em alguns momentos chega até a dizer que é Zona da Mata, mas não é. É Agreste Setentrional, a mesorregião do Capibaribe, né? É o trecho do Capibaribe que é mais centrado. As cidades vizinhas, elas têm uma efervescência de festivais culturais, mas são festivais que estão ligados ao produto da agricultura. O Festival da Banana, o da uva, tal. No caso específico de Limoeiro, a gente vai perceber que a nossa cultura popular, lá atrás, muito fortemente, foi a música. Nós chegamos a ter, no caso, grupos culturais fortes e até mesmo cinema. 5 equipamentos de cinema funcionando ao mesmo tempo. Obviamente que, com o advento de outras situações, não é? Veio o teatro, né? É uma atividade recente, que tem o quê? 18, 20 anos de atividade de teatro. E isso deu uma movimentação, porque era necessário um espaço exclusivo para o exercício pleno das artes cênicas. Não era apenas apresentar o espetáculo, era exercitar, trabalhar a leitura dramatizada, preparar o corpo, preparar a voz. E aí fomos encontrando outros caminhos, outras linguagens, para justamente ter dentro do nosso espaço o teatro e outras linguagens. E a gente não pode esquecer a questão do coco, né? O nosso rei do coco, o nosso Zé de Teté, ele está lá presente. E temos 12 agremiações de
bois que são chamados bois de caboclinhos, porque está ligado à questão do indígena, né? Como a cidade está cortada entre a serra e o rio, e era de índios tupis, então teve o boi dos caboclinhos, porque eles se caracterizavam como indígenas. Vamos para o sertão. Então, eu venho lá do sertão. Eu venho do sertão, gente, de uma radiografia que eu posso dizer lá da minha região, é que a gente é do sertão de Luiz Gonzaga, de Zé Dantas, de Zé Marcolino, de Lampião, né? De grandes nomes que construíram a nossa história e a nossa cultura. Então, a radiografia forte, o que a gente tem é uma cultura e tradição natural por esses grandes nomes que inspiram a gente até hoje a manter essa nossa identidade através deles, né? E aí a gente entende que o que falta hoje para o nosso sertão, para que a nossa cultura ela se fortaleça cada vez mais e ela possa ter uma dimensão maior, é justamente dos investimentos, os investimentos públicos, principalmente, e dos investimentos privados, porque o produto nós temos, um produto natural. Serra Talhada tem um grande potencial através da figura de Lampião, Exu tem um grande potencial através da figura de Luiz Gonzaga, tem Zé Marcolino, que é um poeta nosso lá de Serra Talhada, né? E Zé Danta, Carnaíba, que é lá no sertão, que é a cidade da música, que é a terra de Zé Dantas. Ainda temos lá em cima do Pajeú, do sertão do Pajeú, a poesia na cidade de São José do Egito, Tabira, onde a poesia aflora em todas as idades. Então nós temos o potencial, e esse potencial ele vem sendo explorado dentro das formas que a gente pode explorar isso. O que falta para a gente é os investimentos para que a gente de fato possa fazer com que essa nossa cultura tão rica e tão forte, ela possa ter de fato uma dimensão maior. Vamos falar... Você ia falar alguma coisa, Fábio? Isso, Estela, que quando Cleonice fala da questão do investimento, ultimamente, tudo que vem acontecendo é graças aos editais. Sim. Né? Então, esse item, sustentabilidade, ele passa a ser agora a fatia. Como iremos manter as nossas atividades? Por exemplo, nós temos um acervo de brinquedos populares. Então, esses brinquedos populares... Quando você fala nós, você está falando do Galpão das Artes. Isso, o Centro de Criação. Certo. Além do teatro, a gente tem essa atividade que é a manutenção, o patrimônio, o brinquedo como patrimônio. Né? Então, tem o artesão que faz o rói-rói, tem o artesão que faz a peteca. Gente, esse pessoal precisa de um incentivo. E esse incentivo, o caminho tem que ser via edital. E se esses editais eles passam a ser escassos, passa também a mexer com a estima do artesão, que vai fazer o quê? Quem vai comprar a peteca? Você usou aí a expressão sustentabilidade. Aí a pergunta aqui vale para vocês três. Quando se fala em edital e da necessidade de que esses editais existam, você está pressupondo que sem o edital não há sustentabilidade para essa produção cultural, essa produção artística. Existem alternativas, digamos que faltem os editais, né? Com investimento público, até mesmo a chancela do governo federal para vocês como ponto de cultura, para que vocês possam fazer a captação de recursos. Se isso falta, essa produção, ela fatalmente está ameaçada? Está sim, com certeza. Isso é muito notável, né, quando próprios pontos de cultura foram instituídos. No nosso caso, o Poço Comprido, que está numa área, no Canavial, nós somos de uma área de canaviais, e é um local que não está na cidade. Então, você imagina o interior, uma cidade interior, mas também imagine que você não está na cidade, você ainda está numa área rural. Então, quando houve aí essa efervescência, né, do programa Cultura Viva, que foi instituído aí no governo Lula, e aí teve os pontos de cultura,
E o que é que acontece? Nós tivemos aí a gente tinha esses recursos, né? Que na verdade é um edital. E aí nós tínhamos uma programação com um plano de trabalho. No nosso caso, nós focamos muito até hoje em educação patrimonial, então a gente trabalha os brinquedos, mas também a memória desses brinquedos. Então, sempre formação e os eventos. Então, aí nós tínhamos essa coisa mesmo de fazer fluir, porque as pessoas vivenciavam, tanto na formação, como também participavam diretamente com os mestres dessa aprendizagem e poderia também ainda vivenciar na questão das apresentações. Então, quando você não tem mais esses recursos e nem tem notícia se vai ter mais editais futuramente, então isso de forma vai atrapalhar bastante a sustentabilidade, tendo também em vista que as nossas políticas públicas a nível de cidade ainda é muito acanhada, frágil, né? É frágil também, isso vai depender de quem está lá governando, de quem tem essa visão do investimento, de investir na sua cultura de raiz. Então, realmente, você ficar só à mercê de edital é muito preocupante. Eu diria assim, porque a sustentabilidade do movimento cultural, ele é uma briga constante, né, que a gente tem, é uma luta. Porque, por exemplo, quando até 2007, a gente não tinha ideia do que era o Ministério da Cultura, por exemplo. Para a gente era uma coisa muito distante. Era como se fosse quase que só aquela coisa da TV, que você vê na TV. Depois que entrou o governo Lula, que Gilberto Gil fez aquele trabalho, inclusive com visitas em várias regiões do Brasil e falando junto com o Sérgio Mamberti, né, que foi uma figura também que ajudou bastante nisso daí, contribuiu. E a gente passou a começar a entender qual era o nosso papel e que a gente não podia estar tão distante daquela instituição do Ministério da Cultura, porque a gente fazia parte daquilo. Só que a gente não sabia, né? E aí começou um trabalho, foi quando foram abertos os editais dos pontos de cultura e várias entidades do Brasil, inclusive entidades que ninguém nem sabia que existia. Movimentos de cultura popular que ninguém sabia que existia, que estava lá no oco da serra, não sei de onde, que ninguém conhecia e que começaram a aparecer, o que a gente chama do Brasil oculto, né? Foi quando começaram a aparecer e a gente começou a se reconhecer e a se ver. Então foi um trabalho muito constante. E aí, através dos editais, os pontos de cultura tinham um recurso que era determinado para você trabalhar durante aquele período. E depois, a gente lá de Serra Talhada, quando a gente foi aprovado, a gente já começou a pensar. No dia que chegou o dinheiro, a gente já começou a pensar. E depois? E daqui a 3 anos? Como é que vai ser? Como é que a gente vai sobreviver? Durante esse período, foi um período muito forte, porque não era só o recurso do ponto de cultura. O próprio governo federal, ele estava sempre colocando várias linhas de editais, várias, né? De pontinhos de cultura, de pontinhos de leitura, de intercâmbio, de ponto de memória. E até para priorizar quem até o momento ainda não era ponto de cultura. Exato. Então, outros editais que todo mundo podia participar. Podia participar, né? E teve grupos. acesso, né? Teve acesso, foi quando a gente começou de fato a entender que a gente podia, era possível políticas públicas para a cultura. Que isso é uma coisa importante para a gente centrar bem a discussão. Porque até então a gente achava que a gente era só os brincantes que tinha que viver à margem. Então a gente passou a entender. Vocês não se viam como protagonistas. Os protagonistas, os artistas, que nós somos profissionais do que fazemos, que nós temos que ser remunerados pelo que fazemos e que a produção precisa ser aquecida. E a forma coerente que foi criada na época foi essa, do lançamento dos editais, para valorizar essa cultura que estava à margem, como o Fábio falou. Cleonice, tem uma coisa assim, Estela, que ela toca, que é a frustração. O homem do cavalo marinho, o homem do mamulengo, o mestre Zé Lopes, lá de Glória do Goitá, que é um município vizinho, ele vivia na invisibilidade. Ele ia para a festa da padroeira. Aí alguém vai e diz, olha, vá se inscrever no edital. Ele vai e se inscreve. É publicado em todos os lugares o resultado. Quando é agora, vem uma rasteira e tira esse estímulo.
Então, é estranho, porque antes ele tinha a festa da padroeira. Ele não tinha nem o reconhecimento como patrimônio. Ele nem se reconhecia ainda como um artista de notoriedade e que pudesse ser memória. Então, o edital vem, prova isso. Depois vem o corte e desarruma tudo. Outro ponto importante é sair da informalidade. Sim. Porque o homem do mamulengo, ele não tem CNPJ, gente. Ele é pessoa física. Mas ele tem um grupo. Na hora de concorrer, esses grupos se organizaram. Então, depois de constituída a formalidade, vem as despesas com cartório, despesa com contador. E agora, como fica? Ou seja, não chega a ser um suicídio, porque nós estamos juntos. Esse é o momento onde a gente troca as figuras e também cria um quebra-cabeça para pensar em que sustentabilidade vai ser essa para 2019. Vamos deixar 2019 para o próximo bloco, que eu vou ter que fazer o intervalo, é curto. Não saia daí, o nosso intervalo é curtinho, você sabe, e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a produção cultural em 3 zonas do estado, Mata Norte, Agreste e Sertão. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, a produção cultural na Zona da Mata, no Agreste e no Sertão do Estado é o tema de hoje no nosso programa. Participam Joana Dark Ribeiro, coordenadora do Ponto de Cultura Museu Poço Comprido, no município de Vicência, Fábio André, do Centro de Criação Galpão das Artes, do município de Limoeiro, e também Cleonice Maria, da Fundação Cabras de Lampião, de Serra Talhada. Eu interrompi vocês no bloco anterior, você ia começar a falar de 2019, fazer uma prospecção para 2019. Façamos agora. Ele começou com 2019. Eu, na verdade, eu queria só complementar um pouco e dizer que uma coisa que eu defendo muito, eu acho muito bacana, é que essas atividades que diversas centenas de pessoas, né, no Brasil todo podem executar durante essa história toda de editais, é que não é uma atividade que vem pronta, né, dos governos e você tem que fazer, engolir goela abaixo, como se fala. Mas é algo que você se inscreve, você vai fazer uma atividade, você vai primeiro pensar e escrever algo que seja real, que é uma coisa que você tem condições e vê que é realizável, porque você está fazendo com a cara daquela localidade. Porque mesmo sendo mata, mas Vicência tem uma realidade, Tracunhaém tem outra, Nazaré, Aliança, então são cidades que também têm a sua identidade. O próprio Poço Comprido, ele é Vicência, mas ele pode ter lá uma sua singularidade que é diferente de quem está na cidade. Então eu acho isso muito, muito bacana, né? E já que eu já estou falando de 2019, eu acho que também tudo que a gente conquistou não se perde. Então, assim, fica-se a aprendizagem, fica muita articulação. Então, nós fazemos parte também de uma conexão, pontos de cultura, que são alguns pontos, um universo de pontos, mas dentro de Pernambuco tem alguns que está Mata, Agreste e Sertão, que eles se conectam, porque eles ficam buscando justamente alternativas. Essa conexão de rede, ela se dá com projetos que têm similaridade? Não precisa. Não precisa? Não precisa. A gente só precisa ter a identificação de pensamento. Então, afinidades, exatamente. É tanto que é assim, né? São pontos diferentes. São exatamente pontos diferentes. Né? Que fazem parte da conexão, dessa que a gente está falando, da conexão Pontos de Cultura de Pernambuco. Ela é composta por vários pontos de cultura de várias regiões do estado. E ela é com essa diversidade mesmo. É o Chachado, o Ponto de Cultura de Serra Talhada, que trabalha o cangaço, aí o Ponto de Cultura de Poço Comprido, que trabalha a memória, o Ponto de Cultura de Limoeiro, que trabalha os brincantes, o teatro.
E assim por diante, né? O audiovisual, que através do cinema de animação, que é também um ponto de cultura que está dentro dessa conexão. O Coco, através de Mãe Bete Oxum, aqui do grande nome. Que faz parte também da nossa conexão. Então tem vários pontos de várias regiões do estado que compõem esse ponto de cultura, essa conexão. E o importante, Estela, é frisar, já que foi colocada essa questão da conexão, é que já faz parte, inclusive, de um enfrentamento de você estar se fortalecendo. Por exemplo, a gente conseguiu aprovar um projeto dessa conexão através de um edital que foi aberto, onde todos os pontos da conexão puderam fazer uma troca de experiência, levando o seu trabalho, o seu potencial para outra cidade. Então a gente fez uma circulação aqui no estado de Pernambuco, muito bacana através desses pontos, através desse projeto. Então é uma forma da gente se fortalecer e da gente dar enfrentar o que vem pela frente. Sozinho é mais complicado. Quando deve a gente ser junta... a terceira ou quarta vez que vocês falam aqui da gente enfrentar o que vem pela frente, da gente enfrentar o que vem pela frente. Vocês estão projetando uma época de vacas magras para a cultura e, no caso, principalmente para a cultura popular? Isso? Assim, o que a gente... Vou falar agora lá do sertão. É muito uma questão mais específica de lá. Teve uma grande efervescência nos últimos 12 anos no movimento cultural do sertão. É inegável isso daí. Então a gente viu que o que a gente vislumbra daqui para frente é que a gente não está vendo horizontes que nos dê esperança de que nós vamos continuar com essa efervescência. Porque a gente não consegue ver alguma coisa concreta que diga, não, esse caminho aqui ele vai te ajudar e vocês vão poder, de fato, dar continuidade a esse trabalho. Então é muito incerto, e a incerteza que a gente tem é muito do lado mesmo do negativo. Infelizmente. A gente não consegue, eu estou falando de governo, assim, para ficar, porque a produção cultural, os produtores, as entidades que trabalham cultura no sertão, elas são muito aguerridas, e nós temos inclusive lá vários eventos de resistência, não só de Serra Talhada, mas de várias outras cidades lá do sertão, que as pessoas estão insistindo e continuando em fazendo suas atividades culturais, mesmo sabendo das dificuldades que passam agora e que vão enfrentar com esse novo mandato. Seu sentimento é o mesmo, Fábio? Vê só, me veio uma coisa assim do livro A Necessidade da Arte, do Ernest Fischer, né? O homem tem necessidade de arte, né? Veja que no berço é colocado um sininho, né? Um símbolo que a criança fica ali se animando, né? Enquanto a mamãe está ali fazendo mingau. O que é que me vem? Nós não somos coitados. Nós não estamos dizendo que não vamos deixar de fazer arte porque o governo não está cortando. A resistência é o fato de estarmos aqui hoje tratando desse assunto e alimentando e lamentando também esse sentido ficar importante. Agora, o que é que a gente consegue projetar em termos de execução? Por exemplo, as escolas são grandes parceiras das ações. Então, um dos caminhos é engrossar esse caldo, né? É estar mais presente na Opinião Pernambuco, divulgando, porque, gente, todos nós viemos das escolas. Claro. As escolas foram os nossos primeiros palcos. Então, se essas escolas estão abertas, se outros parceiros, outras empresas, outras instituições, como o Sesc Pernambuco, né, o José Manuel Sobrinho, ele tem dado uma abertura que é louvável, é bom que se diga isso.
O Teatro Sesc com aquela carreta, levando o teatro para o povo no meio da rua, gente. Mas o que nos assusta, desculpa, Fábio, É a questão desse corte, o né? que nos assusta é porque, inclusive, o próprio Sesc, que é um Tá grande ameaçado, parceiro da cultura pernambucana, está ameaçado. E as notícias que a gente tem é que vão tirar parte de cultura do Sesc. Então, é pra gente ficar assustado. Agora, nós somos guerreiros, isso é verdade. A gente não desanima, Estela. É ao mesmo tempo que a gente está assustado com o que vem, que a gente não vislumbra, né? Que venha coisa muito boa, ao mesmo tempo a gente se prepara para a gente estar, como o Fábio disse, dando continuidade, fazendo arte, resistindo, se organizando, se fortalecendo, porque a gente não vai parar, nós não vamos parar. Nossas entidades, falando aqui dessas três, são entidades consolidadas, que têm trabalho reconhecido no Brasil inteiro. Vocês existiam já antes de serem pontos de cultura há quanto tempo? Já, as três entidades. Há quanto tempo? No caso, o Poço Comprido, a gente tem uma história desde o final de 98, que o Ponto Cultura lá é um engenho, que é o único engenho do século XVIII de Pernambuco, que está completamente original. E é o único tombado pelo IPHAN, não é? Pelo IPHAN, exatamente. Do país, o único é o Poço Comprido. E aí, ali já começou, nós já começamos, né, com essa coisa assim de união, de formar uma instituição, porque por trás tem uma associação dos Filhos e Amigos de Vicência, que é essa instituição que existe há quase 20 anos. E na ocasião, junto com a prefeitura local, então ela surgiu nesse momento para que se pudesse fazer algo e restaurar, e aí nós conseguimos, então já foi uma batalha, né? Já tem quase 20 anos isso aí, e nós somos também um ponto turístico, então recebemos pessoas, principalmente, você fala em educação, para visitação turística, para conhecer a história, né, a gente chama a civilização do açúcar, que é para conhecer essa história que foi a primeira grande economia brasileira, e o Nordeste tem muito o que contar, e principalmente Pernambuco também. Então, nós começamos com o viés do turismo, né? O turismo rural. Então, escola para a gente é o nosso maior público, o turismo pedagógico. E aí, só que nós vimos também que só a questão turística, ele não se mantém, porque não tem como um equipamento de turismo de interior do estado. É muito difícil. Até aqui, eu não conheço alguma na nossa região que se mantém completamente. E aí, quando veio essa história dos pontos de cultura, para a gente foi uma coisa fantástica, porque também a gente já somos a entidade que trabalha a cultura negra, então nós, e aí já vem de uns 10 anos para cá, a celebração da consciência negra, que é um evento que foi bem oportuno, um momento para que a gente possa estar trabalhando a cultura negra na região. Então não é só Vicência, a gente sempre dissemina toda aquela região. Então, eu comungo também com os amigos aqui. A gente fica, claro, muito entristecido quando vê que tanta coisa bacana foi feita, em que vários grupos, que eram o Brasil Oculto, foram sendo vistos por ele. Ele já existia, mas pôde ser visto e descoberto por outros brasileiros. Isso é muito importante, o reconhecimento, né? A visibilidade. E aí, quando você vê um cenário desse, onde se extingue o ministério, então assim, quantas pessoas, quantas instituições, né, a economia da cultura que está toda aí por trás, como é que fica? Então, claro que é assustador, mas é como a Cléo falou, a gente está vivo, a gente já conquistou muita coisa, e o que a gente consegue de conhecimento, de articulação e de parcerias também, a gente não tem como dizer que isso tudo vai acabar, né? A gente vai estar sempre aqui. E um exemplo que a gente pode dar é ontem essa notícia, né, do Escola Sem Partido, que foi uma vitória nossa, uma vitória da resistência das pessoas que entendem. Então, acho que a cultura vai por aí também. A gente precisa, acho que, se unir mais e vamos ver, né, no que... Sim. Ô, Estela, quando você pergunta se a gente é ponto de cultura, sim, antes, se as instituições existiam antes de ser ponto. Tem um critério, você para ser ponto de cultura, você já tem que existir. Tem uma história. Você já tem que ter uma história. Eu perguntei há quanto tempo vocês existiam antes de serem ponto de cultura. A gente, Escada do Lampião, a gente tem 10 anos como ponto de cultura.
E nós existimos há 23 anos. Então, 13 anos antes de serem então, já tem um ponto de cultura. Que é quase o tempo de vocês, né? Também, justamente, é mesmo. Nós somos 20 também, e 10 mesmo pontos. jeito. Tem outros que é bem mais tempo, né? Que já existiam há bem mais tempo. E aí é um dos critérios que eles solicitam, né? Pra gente fazer. A diferença deles em relação a nós é o seguinte: você tem o contrato de comodato, não é isso lá do prédio, porque né? a gente tem o Museu do Cangaço. Museu do né? Cangaço. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Isso. E no nosso caso, nós temos uma subvenção que paga o aluguel do prédio. Onde funciona o galpão. Onde funciona. Já né? são parcerias importantes. Que ajudam, né, a sobrevivência. Isso. Eu vejo que a saída para 2019, além de reler a Arte da Guerra, a Arte da Guerra é um planejamento com as escolas. Eu acho que ontem essa história aí, que foi a né, já dá uma margem para a gente pensar. Ontem, terça-feira. Isso. Porque foi ontem à noite essa votação que, graças a Deus, encerrou com essa história da escola sem partido. Não é? Então vamos buscar as escolas. E né? foram os estudantes também que pressionaram, que foi um dado importante também, né? Porque enquanto achavam que o estudante estava alheio, ele estava ligado nisso daí. E a gente trabalha muito essa coisa da escola. Vamos fazer um intervalo, mais um, e aí no próximo bloco a gente fala um pouco sobre o trabalho de cada um de vocês. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a produção cultural na zona da Mata Norte do estado, no Agreste e no Sertão. Até já. De volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. As dificuldades e as conquistas de quem se dedica à produção cultural fora do eixo metropolitano é o tema de hoje do nosso programa. Participam Joana Dark Ribeiro, coordenadora do Ponto de Cultura Museu Poço Comprido, do município de Vicência, Fábio André, do Centro de Criação Galpão das Artes, do município de Limoeiro, e também Cleonice Maria, da Fundação Cabras de Lampião, de Serra Talhada. Vou começar com você. Você já no bloco anterior falou um pouquinho das atividades que vocês têm lá no museu. Você falou que o engenho fica aberto para visitação, e aí eu vou te pedir para me falar como é que funciona essa visitação. Se o engenho está lá aberto todos os dias, o tempo todo, para quem quiser chegar, se vocês trabalham com agendamento, como é o esquema da visitação? Esse é um ponto. O outro ponto, quem visita o museu, o que vai encontrar? O engenho. Pode ser museu, é museu mesmo. Que é museu. Só arquitetura, ou se vocês têm também um acervo relacionado aí a esse ciclo do açúcar? O Engenho Poço Comprido, ele é uma propriedade privada, ele pertence à usina Laranjeiras e há um comodato, você estava falando essa coisa do comodato, há um comodato da usina com a nossa associação, certo? Para que a gente possa gerenciar essa parte do museu, que compõe o engenho, claro, é bem extenso, mas a parte que compõe essa arquitetura, essa parte arquitetônica, são 4 hectares, onde está o casarão, a capela, um auditório, a moita do engenho. E nós estamos sim abertos diariamente, mas precisa sim que haja um agendamento prévio. Então, sem agendamento não tem realmente como adentrar ao engenho. E esse agendamento é feito como? Esse agendamento, nós temos um site, que é o www.poçocomprido.com.br. Lá pode entrar e lá tem o contato, certo? Temos também um Facebook que também funciona bem, as pessoas agendam muito por lá. Então, desde que seja previamente agendado, nós funcionamos de domingo a domingo, das 9 às 16 horas. E por que esse agendamento prévio? Porque as pessoas, lá nós não temos funcionários, né? Lá é uma associação onde, quando há visita, então as pessoas estruturam, né, todo o local para receber o visitante
E a gente vai estar com mediadores, que são guias mirins locais, que são moradores do Engenho e da Vila Mudupé, que é a vila mais próxima do nosso museu. E daí é possível receber as pessoas, certo? Então, se não agendar, realmente não tem como. A gente vai voltar a falar do Engenho, a falar do museu. Certo. O Galpão das Artes, Fábio. Ele nasce da necessidade de professores de arte que querem fazer teatro, né? Então, nós alugamos um prédio, né? E esse prédio começa a ser transformado em espaço cênico. Palco, camarim, plateia, e aí vem as obras, né? E o fôlego de tudo isso, de toda a vida teatral, é a obra do Ariano Suassuna, né? Até porque existia um vínculo dele ter sido a pessoa que desenhou a bandeira da cidade, né? Então, a comicidade, né? A bandeira de Ariano, da identidade, de defender a cultura popular, foi esse fôlego, né? Eu lembro que, na inconveniência de ter coragem, os atores se comportavam como bonecos de mamulengo, com uma rubrica do texto, da pena e a lei, sugere. E nós chegamos a percorrer o Nordeste, fizemos o Sul e chegamos a cruzar o Atlântico, indo a um convite da Universidade de Coimbra. Com esse espetáculo. Com esse espetáculo, a inconveniência de ter coragem. Foi esse espetáculo que vocês apresentaram há pouco aqui no Valdemar de Oliveira? Não, já é um outro de Ariano, né? Que é o Peru do Cão Coxo, que é também um ato da farsa da Boa Preguiça. Sim. E nisso, a montagem, voltar a trabalhar com Ariano, é ter uma certeza, né? Nessa obra específica, ele fala dessa questão do artista, o sofrimento do artista, do poeta, né, que precisa ser valorizado. Lógico que dentro da dramaturgia do Ariano tem toda aquela comicidade para se falar deste assunto. Então nós fizemos este ano 16 cidades, né? Vamos estar no Janeiro de Grandes Espetáculos, dia 26. Aqui em Recife? É aqui em Recife, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, em 2 sessões, às 16 horas e às 20. Mas o Galpão, ele não é só o teatro, né? Ele tem um trabalho de pesquisa relacionado à questão da cultura popular. E nós encontramos nos brinquedos o fôlego, né? E era preciso fazer com que a casa se movimentasse. Então ficava amanhã, à tarde, ansiosa, porque nós tínhamos que ensaiar à noite, já que nós éramos professores. Então o que é que acontece? Uma pesquisa, foi feito um mapeamento e identificamos que haviam brinquedos sendo produzidos na região. Então, João Alfredo tinha a parte da madeira, tinha o peão. Tinha o mestre Miro, de Carpina, que faz os brinquedos também. E assim a gente foi encontrando. Então, houve uma necessidade de mapear e foi com isso que nós ganhamos o prêmio de ponto de memória, por conta dessa preservação e dessa criação do acervo dos brinquedos. E o atendimento às crianças. Nesse atendimento às crianças, Estela, que acontece aos sábados, nós chegamos a ganhar um prêmio do Itaú Unicef. O que é que essas crianças vão fazer lá no Galpão? Elas têm a oportunidade de trabalhar com a leitura. E agora elas assistem uma contação de história teatralizada e tem um processo de mediação de leitura. Então isso é muito bacana, porque a partir do momento que ela vê um ator contar uma história na forma teatralizada, ela consegue depois ter uma opinião formada e conhece um autor. Então, se a Elita Ferreira, que é uma autora, né, que é da editora Bagaços, então o texto Mané Gostoso, que é um texto de um brinquedo que a gente tem como símbolo, esse Mané Gostoso passa a ser entendido como patrimônio para ela e uma história de uma autora pernambucana. Então, a mediação da leitura se dá nesse processo e é nisso que a gente tem acreditado muito fortemente dentro do Centro de Criação.
A fundação. Os Cabras de Lampião. O nosso trabalho ele é todo voltado para a cultura do cangaço. E seu maior expoente, que é Lampião. Lampião é de Serra Talhada, e quando a gente resolveu criar o grupo de chachado Cabras de Lampião, que até então a intenção não era criar uma instituição, era criar um grupo de chachado, juntar as pessoas que estavam remanescendo do teatro, né? E juntar esses jovens e formar um grupo de chachado, já que o chachado foi criado em Serra Talhada, nasceu lá. Nasce com o cangaço, Com não é o cangaço, os cangaceiros e Lampião, que foi quem criaram o chachado. Então a dança é de lá, por que não a gente tem um grupo com essa dança? Você sabe as circunstâncias em que essa dança aparece? Eles comemoravam o quê? Como é que a dança nasce? Como é que o chachado nasce? Nós inclusive, gravamos um documentário contando a origem da dança do chachado, né? Que é uma dança de origem rural, né? Como a maioria, e que ela vem do chachado feijão, do sachado feijão. Então, assim, para resumir, o que liga muito Lampião ter criado o chachado é porque Lampião adotou o chachado e levou para o bando. Foi o maior divulgador da dança. Sim. Porque quem criou, na verdade, o chachado foram os agricultores. Sim. E aí a gente conta toda essa história no nosso documentário. Como foi criada, como se deu a origem do chachado. A maioria dos agricultores, a maioria mesmo, a maioria dos cangaceiros, aliás, eram agricultores. Então, foi como chegou, inclusive o Lampião também era agricultor, né? Inclusive, aí quando eles foram para o bando, quando eles se juntavam, foi onde foi criada a dança, onde eles levaram a dança, e aí ela criou forma, né? Aí música, né? E aí foi o chachado, a dança dos cangaceiros de Lampião. Deixa eu fazer uma rodada aqui rápida. Vocês vão continuar falando sobre os pontos de cultura que vocês representam. Vamos fazer uma rodada e nessa nova rodada, se der, a gente faz uma segunda, vocês vão colocando toda a produção de cada ponto. Em relação ao projeto do engenho, do museu, você falou do agendamento, da visitação, do patrimônio que está lá, né? A capela, enfim. Agora, existem atividades culturais nesse espaço? Atividades que são desenvolvidas sistematicamente ou não? Eu ia lhe complementar mesmo. Quando você tinha perguntado, é só as edificações ou tem acervo? Nós não temos o acervo. A própria edificação em si é que ela é o grande mote. Mas você falou que é século XVIII? Há quem diga também que ele é do final de 1600, mas nós temos registrado que em 1730 houve um batizado na Capela São João Batista do Engenho Poço Comprido. Então, é o que a gente tem de poder de comprovação de que era do século XVIII. Mas tendo em vista que foi construída primeiro a casa, depois a capela, então ele pode ter sido sim do final de 1700, mas a gente fala que ele é oitocentista. Nós realizamos sim atividades que ela vai depender sim do edital. Nesse exato momento, eu ia falar também um pouco de um edital muito bacana que a gente tem aqui no estado, que é o Fucultura. Então, nesse exato momento, nós estamos com aulas de sanfona, de 8 baixo. Lá nesse espaço? Nesse espaço, que são aos domingos à tarde. O tocador, o mestre, é um dos poucos que tem na região, que é o baixinho dos 8 baixos, que é da Vila Murupé. E é um instrumento que pouco se toca, porque quando se tem a ideia do forró pé de serra, então as pessoas querem aprender mais também a sanfona dos 120 baixos, dos 80 baixos, como na cidade vizinha de São Vicente Ferre, que lá eles têm essas aulas de sanfona. E aí, como nós já tínhamos esse mestre, que é o baixinho, e aí nós juntamos, vamos priorizar e possibilitar a formação para as pessoas daqui. Então, nesse exato momento a gente está. Então, a gente fica muito à mercê, sim, de editais, né? E acervo, a gente estávamos até agora, terminou agora em novembro, estávamos com a exposição A Revolução Republicana de 1817, fizemos uma parceria com o Museu da Cidade do Recife, então a gente também faz parcerias com quem tem exposição para que a gente possa abrigar e as pessoas, mesmo que já fui a Poço Comprido várias vezes, ela possa ir
Mais uma outra vez, até para curtir essa questão toda da exposição, e porque a gente sabe que nem todo mundo que está no interior vem a Recife para alguma coisa cultural. No caso de vocês, os espetáculos, vocês começam temporada sempre em Limoeiro e depois é que vocês capilarizam? Isso. Sempre a estreia é, no caso, em Limoeiro. Aconteceu um fato curioso agora com o Peru, né? Nós fomos convidados para estrear no Museu do Cais do Sertão. Por que o Cais do Sertão? A peça se passa no sertão, né? E tinha a questão da família ser homenageada. Então era mais fácil a família chegar, já que está aqui em Recife, os familiares de Ariano Suassuna, irem para o museu. Mesmo que depois outros foram para a temporada propriamente dita em Limoeiro. E aí começamos a ganhar Pernambuco em outras cidades. Ganhar o mundo, né? Porque foram longe. Foi para a Europa. A gente está perto de acabar. Tem lá dentro da fundação, você falou do Chachado, mas vocês têm peça de teatro. Vou falar agora da nossa produção. Até agora eu não disse ainda o que é os Cabras de Lampião. O nosso ponto de cultura, nós temos o Museu do Cangaço, que fica na cidade, que é no antigo prédio da estação ferroviária. O sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Lampião, também pertence à Fundação Cultural Cabras de Lampião. O grupo de Chachado Cabras de Lampião, que viaja há 23 anos no Brasil inteiro e já saiu do país, também pertence à Fundação Cultural Cabras de Lampião. Temos aulas lá para crianças e adolescentes, atendemos mais de 120 crianças e adolescentes com aulas gratuitas de dança, de chachado, danças da cultura popular. E são esses alunos quem formam novos grupos. Hoje, a Fundação Cultural Cabras de Lampião tem 5 grupos de chachado. Um de criança, que é a nossa base de referência para o futuro, que é os herdeiros do chachado. Temos o grupo de chachado Gilvan Santos, o grupo de chachado Zabilê, o grupo de chachado As Belas da Vila, que é só de mulheres, de moças, e o grupo de chachado Cabras de Lampião. E realizamos eventos que... O Massacre de Angico, a Morte de Lampião, é um evento que é um espetáculo grandioso, né? Assim, ao ar livre. Que teve a direção de José Pimentel até esse ano, inclusive ele encerrou, né, o ciclo dele lá conosco no 7º ano do Massacre de Angico. Que vai continuar. Que vai continuar agora em 2019 e a gente vai estar fazendo novamente, né? Ele sempre acontece na última semana de julho. É um espetáculo grandioso de 6, 7 mil pessoas por noite na plateia. Então é um espetáculo que a gente considera já consolidado, já faz parte do calendário cultural do Estado. E realizamos também um outro grande evento que é também atrativo, que é o Encontro Nordestino de Chachado. Esse evento acontece há 12 anos e ele traz grupos de chachado do Brasil inteiro, que todo mundo que tem seu grupo de chachado quer ir dançar na terra de Lampião. Em que época? Ele acontece na primeira semana de novembro. Então, a peça em julho e novembro, o encontro de chachado e outras atividades que a gente desenvolve durante o ano, todas alusivas ao cangaço e a Lampião. Boa noite mais uma vez, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até nosso próximo encontro.